Bom, vamos começar então por Áries, né? Começar aí do início. Áries rege a nossa casa 1 e representa esse arquétipo do começo de tudo que há, né? Então existiu aí essa explosão que gerou essa força e essa energia de começo, ela traz pra gente justamente a força que às vezes a gente precisa para saltar no desconhecido. Todos nós temos essa força dentro de nós e ela vai se revelar em algum dos contextos da nossa vida, né? E aí nessa área que a gente consegue trazer energia de Áries, né, que é a força do guerreiro, Áries é regido por Marte. Então é essa área da vida onde a gente consegue agir com autonomia, com força, com coragem, onde a gente consegue também se desprender da mente, né, e seguir os nossos impulsos. Então, uma frase que eu gosto muito é para energia de Áries, né? Quando em Áries, quando eu acredito, né, nos meus impulsos, nos meus instintos, todo mundo ganha. A força da intuição que muitas vezes leva a gente a agir, né? E seguindo o nosso coração, né, os nossos impulsos que trazem essa força, e muitas vezes essa força ela vem pra gente em momentos da nossa vida que a gente não tem escolha, né, a não ser agir, e aí a gente realmente consegue acessar essa força e consegue simplesmente fazer o que precisa ser feito. E a gente se descobre muito mais forte do que a gente imaginou que a gente poderia ser. Então esse é o Áries que existe em todos nós, né? E essa energia ela faz parte do todo, né? Então, do micro para o macro, ela também faz parte daquilo que a gente é. Então, embora você acredite que você não tenha força, né, para fazer o que precisa ser feito, a iniciativa, a coragem de fazer as coisas às vezes realmente sem precisar de ninguém. É muito bom a gente ter a independência de poder escolher e de quando a gente precisar, a gente entender, né, que toda a força do universo ela existe em nós. Assim como existe no outro, assim como existe em Deus, né? Nós somos a própria fonte. Então, essa força do guerreiro, essa energia de fogo, de iniciativa, ela existe em nós. Essa é a energia de Áries, né? E sempre que a gente precisar, a gente pode se conectar com a energia de Áries e trazer ela para a gente, né? Para o contexto que a gente esteja precisando, independente do momento. Essa é uma energia que ela está disponível no universo sempre. Então, independente de você ter a Lua em Áries, de você ter o Sol em Áries, a grande chave da astrologia energética é essa. A gente pode sempre trazer as energias se conectando com Áries agora e fazendo o que precisa ser feito com toda a nossa garra, com toda a nossa força. Essa é a energia de Áries. Então, nessa energia onde a gente simplesmente faz o que precisa ser feito, a gente tem essa força, essa coragem, qual seria a distorção dessa energia? Em algumas linhas astrológicas, vocês vão ouvir muito falar sobre as vibrações mais altas e as vibrações mais baixas de cada signo. Eu mesma já usei muito esse termo. Algumas vezes ainda uso, mas a intenção realmente é a gente entender que todas as energias fazem parte, sempre tem que direcionar essas energias de acordo com o nosso propósito, mas compreendendo que mesmo a raiva, mesmo a impulsividade, em alguns momentos elas vão ter o papel delas, né? Elas vão ser necessárias. Então, acredito que é um processo de descristalização a gente também parar de falar as vibrações mais altas e as vibrações mais baixas, entendendo que isso também é uma crença de dualidade, onde ainda é como se existisse o certo e errado, o bom e ruim. Então, a vibração mais alta, né, como se fosse algo bom, e a vibração mais baixa como se fosse algo ruim, sendo que na realidade a intenção é a gente encontrar o caminho do meio no nosso processo, entendendo que tudo faz parte. Energia em uma polaridade, energia em outra polaridade, e aí é a gente encontrar o caminho do meio
e então fazer um bom uso de todas as energias, né? E o bom uso, na realidade, vai depender de cada contexto, naquele momento, como a gente quer direcionar essa energia para um propósito. E não vai ter a ver com bom e ruim, no sentido de certo e errado, melhor ou pior. E sim o que é melhor para aquele contexto, melhor e mais adequado para que a gente consiga atingir um determinado objetivo. No caso da energia de Áries, uma polaridade oposta a essa, né? Seria a gente cair para uma vibração de simplesmente, às vezes, nessa força, né, de eu fazer o que eu preciso me manter vigilante, me manter no observador, para também, assim, não atropelar outras pessoas, não ser impulsiva demasiadamente em momentos que eu poderia, às vezes, respirar, né, encontrar a melhor forma, esperar o melhor céu do dia, energia do dia para comunicar algo. A gente tem que ir aprendendo a dosar as energias, e é justamente esse o propósito também da astrologia energética, a gente encontrar esse equilíbrio, compreendendo que tudo faz parte, que a gente não precisa excluir nada, né? E até mesmo em alguns momentos a impulsividade, a raiva, a ruptura vão trazer os resultados que a gente precisa, e às vezes o universo ele impulsiona a gente a agir de determinada forma, como se vocês observarem na vida de vocês, isso provavelmente já tenha acontecido, e você pensa, caramba, se eu não tivesse saído dessa situação dessa forma, eu não teria saído, né? Se eu tivesse parado para pensar, eu tivesse ficado presa a sentimentos distorcidos. Então, naquele momento, a impulsividade foi sim boa para aquele propósito. A raiva tem um propósito de ser também. Então, a energia de Áries é essa força, essa coragem. É só a gente se manter no observador para usar isso da melhor forma, sempre respeitando também o espaço das outras pessoas, procurando aí usar essa energia de Vênus trazida pelo eixo oposto de Áries, né? Entendendo que todas as energias se complementam para comunicar o que a gente precisa e fazer aquilo que a gente precisa fazer, mas sempre que possível, da forma mais harmoniosa possível, sem desrespeitar o espaço do outro, sem aí dar muitas cabeçadas desnecessárias. A distorção dessa energia de Áries, né? Fazer coisas que talvez a gente se arrependa depois, por não ter esperado o tempo das coisas, né? Não ter esperado o processo, o tempo. Então é só a gente se manter conectado, né? A energia do nosso coração, e observando qual que é o fluxo perfeito das coisas, observando o tempo das coisas, e aí a gente agir nesse tempo, embora algumas vezes esse tempo realmente vai ser um tempo ágil, um tempo Marte, né, que não tem muita paciência, digamos assim, para dar voltas. Até quem tem Mercúrio em Áries, né, Mercúrio é o planeta que rege a nossa comunicação, são pessoas que comunicam de forma muito direta, e às vezes as pessoas interpretam essas pessoas como se elas estivessem sendo grossas, sendo que na realidade elas só são muito verdadeiras, né? Elas só falam sem rodeios aquilo que elas precisam comunicar. A gente ir usando energia, dosando e compreendendo que tudo faz parte, que são apenas duas polaridades, que tudo bem, né? Se para facilitar a comunicação você quiser usar a polaridade alta, a polaridade baixa, mas apenas compreendendo que são polaridades opostas. Tem que compreender de que não, né? Não é nem não necessariamente uma é melhor que a outra. É apenas a gente usar as energias que estão disponíveis para a gente, né, da melhor forma possível, sempre que essas energias possam sempre ajudar a gente a alcançar a expansão da nossa consciência, alcançar as nossas metas, os nossos propósitos. Então é isso. Vou trazer também uma meditação para a gente se conectar com a Lua em Áries e trazer energia desse signo. E a gente pode usar essa meditação mesmo quando a Lua não estiver em Áries, né? Para a gente se beneficiar dessa energia sempre que a gente precisar.
Então, às vezes, se você estiver precisando de coragem, fazer uma viagem, né? Só que aí você tá muito presa no mental. Eu sinto no meu coração que é a hora que eu preciso ir, mas a mente fica me mantendo e dando voltas em planejamento e nunca é a hora certa. Então, traz energia de Áries. Se você já sentiu com o coração, se na realidade, quando você tá mais conectado e mais em paz, você sente sim que esse é o momento, traz energia de Áries e faz o que você precisa fazer, né? Para dar start em um projeto, para tomar iniciativa, às vezes, de comunicar um sentimento para alguém, que às vezes a gente fica, né, criando várias historinhas com a mente. Traz a força de Áries, traz essa energia de coragem, de iniciativa e vai lá e faz o que seu coração tá pedindo. Tá bom, gente? Gratidão. Namastê.